Primeiramente, a gente tem que saber o que é a álgebra, né? A álgebra, gente, ela é o ramo da matemática, né? A área que vai estudar os números desconhecidos e as maneiras que a gente tem para poder encontrá-los, tá? E para isso, a gente vai utilizar as letras para representar esses números desconhecidos, que a gente também chama de variáveis ou de incógnitas. Vocês devem estar pensando aí, né? Aqueles quadros de matemática cheios de letras e de números, eu não entendo nada. Parece uma bruxaria, né? Mas, gente, não é tão difícil quanto parece. É só colar aqui comigo que vocês vão entender tudo direitinho. Bom, para começar, a gente vai entender o que são as expressões algébricas. Essas expressões matemáticas, elas vão conter agora letras, números e operações. Até então, as expressões que nós resolvíamos eram chamadas de expressões numéricas, porque elas possuíam apenas os números, né, e as operações, como este caso aqui, por exemplo. Agora, nós vamos aprender a trabalhar com essas expressões algébricas, como este exemplo aqui. E essas expressões, elas vão nos auxiliar a encontrar estes números desconhecidos. Na verdade, esses números podem ser encontrados através de uma equação, mas a gente não vai falar sobre isso neste vídeo, tá bom? Nós vamos aprender a escrever essas expressões algébricas e, primeiramente, para poder escrever elas, a gente tem que utilizar da linguagem matemática, que eu costumo chamar de matematiquês. É isso aí. A gente tem português, francês, inglês e nós também temos o matematiquês. Por que não? O que a gente vai fazer agora é uma tradução, tá? Eu vou colocar aqui algumas frases em português e a gente vai fazer essa tradução para o nosso matematiquês. Por exemplo, eu tenho aqui o dobro de 3. Para eu calcular o dobro de 3, eu tenho que multiplicar o 3 por 2. Então, escrevendo na linguagem matemática, a gente vai escrever como 2 vezes 3. O próximo exemplo é a metade de 14. Para calcular a metade, a gente divide um número por 2. Então, a metade de 14 vai ser 14 dividido por 2. Ou também, a gente pode escrever na forma de fração, como 14 sobre 2, 14 meios, que também é uma divisão. No próximo exemplo, eu tenho a soma de 5 com uma dúzia. Uma dúzia vale 12. Então, eu tenho que fazer a soma do número 5 com 12. E aí, escrevendo na linguagem matemática, eu vou fazer 5 mais 12. Essas expressões que nós escrevemos são expressões numéricas. A gente vai ver agora como eu faço para escrever as expressões algébricas. Eu tenho que lembrar que todas as vezes que eu não sei o valor de um número, ele é um número desconhecido, eu vou utilizar uma letra para representar ele. No caso, eu vou utilizar a letra X, mas você pode escolher qualquer outra letra para representar esse número desconhecido. Vamos agora tentar traduzir essas frases aqui. Eu tenho o dobro de um número. Bom, esse número eu não sei qual é. Então, ele é um número desconhecido. Mas eu sei que para calcular o dobro eu devo multiplicar por 2. Então, eu vou chamar esse número de x e vou multiplicar esse x por 2. Assim, a expressão algébrica vai ser 2 vezes x ou também 2x, tá? O sinal de multiplicação, ele não precisa ficar explícito. Se eu colocar 2x, é a mesma coisa que eu colocar 2 vezes x. O próximo é a metade de um número. Bom, como o número eu não sei qual é, ele também é um número desconhecido e eu vou chamar ele de x. E a metade, como nós vimos, é dividir por 2. Então, vai ficar x dividido por 2 ou x sobre 2. Nesse próximo exemplo, eu tenho a soma de um número com uma dúzia. Como uma dúzia é 12 e eu tenho que somar com um número que eu não conheço, eu vou chamá-lo de x e a expressão vai ficar x mais 12. Agora vamos ver esses outros exemplos. A soma de dois números diferentes. Bom, como os números são diferentes e eu também não sei quais são os valores deles, eu não posso dar a mesma letra para eles. Então, eu vou chamar um de x e o outro de outra letra, no caso, y. Então, a soma desses dois números desconhecidos vai ficar x mais y. O quadrado de um número. Bom, a gente sabe que o quadrado é elevar este número a 2, tá? Então, como o número ele é um número desconhecido, a expressão vai ficar x elevado a 2 ou x ao quadrado. A diferença de um número com a sua metade.
Bom, diferença na matemática, pessoal, é sempre a operação de subtração. Então, toda vez que está escrito diferença, eu tenho uma subtração. Então, eu vou subtrair um número que eu não conheço com a metade dele. Bom, então eu vou fazer x, que é esse número que eu não conheço, menos a metade dele. No quadro anterior, a gente viu que a metade de um número desconhecido é x sobre 2. Então, a expressão vai ficar x menos x sobre 2. O produto de dois números diferentes. Gente, o produto é o resultado de uma multiplicação. Então, eu devo multiplicar dois números diferentes. Como eles são desconhecidos e são diferentes, eu vou utilizar letras diferentes para representar cada um. E aí, a expressão vai ficar x vezes y. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Juca tem 12 anos a mais que Ana. Vamos escrever a expressão algébrica que representa a idade de cada um deles, tá bom? A gente tem que olhar no enunciado qual é o nosso número desconhecido. Se vocês observarem, ele fala qual é a idade de Juca, mas ele não fala a idade de Ana. Ele diz aí, ó, Juca tem 12 anos a mais que Ana. E Ana tem quantos anos? Ele disse quantos anos ela tem? Ele não disse. Então, para nós, o número desconhecido é a idade da Ana. Portanto, a expressão que representa a idade da Ana vai ser X. Ela tem X anos. Já Juca tem 12 anos a mais do que Ana. Como Ana tem X anos e Juca tem 12 a mais, então a expressão que representa a idade de Juca vai ser X mais 12. E a idade de Juca vai ser X mais 12 anos. O próximo exemplo diz o seguinte: Bia comprou uma quantidade de ingressos para o jogo de futebol. Cada ingresso custou R$50. Qual é a expressão algébrica que representa o total que ela pagou pelos ingressos? Se vocês observarem, a quantidade de ingressos é o meu número desconhecido. Eu não sei quantos ingressos ela comprou, tá? Se ela tivesse comprado 3 ingressos, eu calcularia o total pago por ela como 50 vezes 3, que é igual a R$150, e ela teria pago R$150 pelos 3 ingressos. Como eu não sei quantos ingressos ela comprou, eu vou dizer que ela comprou X ingressos. Assim, para eu calcular o total gasto por ela, eu devo multiplicar este número X por 50, que é o valor que corresponde a cada ingresso. E aí, a expressão algébrica que vai representar o total pago por ela vai ser 50 vezes X ou 50x reais. Agora a gente vai ver o que é valor numérico de uma expressão algébrica. O valor numérico, gente, é o resultado de uma expressão algébrica quando a gente substitui aquela letra, que é a nossa incógnita, por um número fornecido, tá? Então, esse número, você não tem que encontrar ele, descobrir ele. Por enquanto, não. Ele vai ser fornecido para você, ele vai ser dado para você. Tá? Então, não se preocupem em encontrar o valor de X agora, porque o valor numérico, ele sempre vai fornecer esse valor para vocês. Vamos ver esse exemplo aqui. Qual é o valor numérico da expressão algébrica para x igual a 2? Então, eu tenho a seguinte expressão, 5x menos 3. E ele forneceu o valor de x, ele te deu o valor de x. Então, o que nós vamos fazer? Aonde tem o x na minha expressão algébrica, eu vou substituir pelo número dado, que foi o 2, tá? Então, eu vou trocar o x por 2, e aí a minha expressão agora vai ficar da seguinte forma. 5 vezes 2, não esqueçam que entre o 5 e o x tinha um sinal de multiplicação. Então, vai ficar 5 vezes 2 menos 3. E agora a expressão é uma expressão numérica, e a gente sabe resolver esse tipo de expressão. 5 vezes 2 é 10, 10 menos 3 vai dar 7. Então, 7 é o valor numérico da expressão quando eu substituo o x por 2. Vamos ver outro exemplo. Qual é o valor numérico da expressão algébrica para x igual a menos 3? Então, a expressão algébrica x ao quadrado menos 6x mais 6, eu vou descobrir o valor numérico substituindo o x
pelo valor dado. Então, aonde tem x, eu vou colocar menos 3. Como o número é negativo, gente, a dica que eu dou é sempre colocá-lo entre parênteses, tá bom? Para evitar alguns errinhos. Então, a expressão vai ficar x menos 3 ao quadrado, menos 6 vezes menos 3, mais 6. E agora, a gente vai resolver essa expressão numérica. Bom, menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3 dá 9, menos com menos dá mais. Então, aqui vai dar 9. 6 vezes 3 é 18, menos com menos é mais, e mais 6. Então, ficou 9 mais 18 mais 6. Resolvendo essa expressão, eu tenho que 9 mais 18 é 27, mais 6 é 33. Então, 33 é o valor numérico dessa expressão quando x é menos 3. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aí embaixo e façam seus comentários, porque isso é muito importante pra gente que tá aqui do outro lado, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.